por pai, mãe e filhos. E a família bíblica é um ambiente de amor mútuo, apoio, criação, educação dos filhos, que devem ser criados na doutrina e na administração do Senhor. A família é a base da sociedade, é um ambiente de fé, onde se aprende sobre Deus e desenvolvimento do caráter. E eu, na minha insignificância, eu tentei fabricar a definição sobre a família. A família, na minha definição que eu coloquei aqui, a família é uma estrutura criada por Deus, que o pecado contaminou e o diabo destruiu. E a igreja é o Senhor desejando restaurá-la através, Deus desejando restaurá-la através da sua igreja. Essa é uma definição que eu coloquei que é minha. Mas a pergunta fundamental, meio à questão familiar, é: será que existe família perfeita? Existe uma família perfeita? Alguém já viu uma família perfeita? Ou você pode dizer que a sua família é perfeita? Será que existe uma família que é perfeita mesmo? Infelizmente, isso aí é um mito. Um mito do ser humano. Não existe família perfeita. Na Bíblia não encontramos nenhuma família perfeita. Nós somos uma igreja. Uma vez falava isso aqui. Nós somos compostos de um povo muito crítico, muito julgadores. Se Davi, o rei Davi, estivesse vivo hoje e abrisse uma igreja, um ministério, com certeza muitos não gostariam de frequentar a igreja do rei Davi. De um adúltero, assassino. Quem queria ir uma igreja desse? Quem é o pastor dessa igreja? Ele é adúltero, perdão. Quem é o pastor dessa igreja? É assassino. Você viria? Fala sério. Você iria nessa igreja do rei Davi? Aqui não estou fazendo uma tese, talvez da minha família ou de algumas famílias aqui, mas não existe família perfeita. Mas existem famílias saudáveis. E é uma grande diferença entre ter uma família perfeita e desejar ter uma família saudável. Eu quero te levar um pouquinho para a história da Bíblia, algumas personagens, para você fazer o seu julgamento, para você lançar suas pedradas, suas condenações. Olha para a família de Adão e Eva. O que havia nessa família? Inveja e assassinato. Olha para a família de Noé. O que havia nessa família? Desonra e alcoolismo. Olha para a família de Abraão. O que havia nessa família de Abraão? Infidelidade, mentiras, ameaça de morte. Na família de Ló, família de Isaac, na família de José, o que havia? Os netos de José foram mortos, assassinados, porque foram roubar uma fazenda. Fiquei imaginando José. É isso que eu ensinei para vocês. José lamentando. A família de Moisés, assassinato. A família de Davi, mortes, adultérios, assassinatos e rebeliões. Na família de José, já falei sobre isso aqui, a família de sacerdote Eli, filhos rebeldes.
A família de Jó, uma falência total. A família da Ruth, a família da Esther, a família de Gideão, a família de Jeremias, que perdeu a maioria. Família do profeta Isaías, morte. Jesus, ele nasce numa noiva que nem casado ainda era. Nasceu. Timóteo nasceu de um pai grego e mãe judia. Me mostra uma família perfeita na Bíblia. Mostra para mim. Você não encontra uma família perfeita. Não é só a sua família que não é perfeita. Que às vezes a gente bate no peito, né? Minha família é perfeita. Aonde? A sua família é orgulhosa, mas não é perfeita, não. A sua família pode ser soberba, mas perfeita não é. Ela não é perfeita. Toda família tem defeitos. Infelizmente, não existe família perfeita, mas precisa existir família à disposição em busca de uma família saudável. Perfeição não existe, mas eu quero ter uma família saudável, onde tem saúde, onde tem vida, onde que o ambiente que a gente vive na nossa casa pode oferecer saúde. Essa família que existe. E esse tipo de família que a gente precisa almejar, conquistar, sonhar. Que quer ter uma família onde que tenha vida na minha casa. Mesmo com tantas falhas, mesmo com tanto BOs na minha família ou na sua família, tantas brigas, discussões, desentendimento na sua família, maus tratos, confusão, problemas financeiros, mesmo com problemas de saúde, ou até abandono da sua família, esteja enfrentando que no dia a dia, não chamar tudo isso como o destino final. Não o destino final. O que você está enfrentando hoje com a sua família. Mas deve sonhar que o melhor vai vir na minha família. Deve sonhar que a minha família vai ser saudável. Vai ser o ambiente onde que eu vou curtir a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 19, versículo 1 até 9, não vou ler esse texto, mas apenas vou contar a história de Zaqueu. Zaqueu era um funcionário público que tinha uma vida confortável, tinha grana, porque ganhava muito bem, financeiramente falando, mas ele andava de mal a pior na sua família, cheio de coisas erradas na sua família, coisas roubadas, enfim. Quando ele ouviu falar sobre Jesus, ele teve algumas atitudes que trouxe vida na sua família. E ele foi atrás. Eu ouvi falar de Jesus, ele foi atrás. Tem gente que ouve falar de Jesus, fica sentado em casa. Tem gente que ouve falar de Jesus, não, eu vou resolver um dia eu vou lá visitar a igreja, um dia eu vou lá, vou conhecer aquele pastor, aqueles músicos. Um dia, se der vontade, ou quando ficar velho, eu vou procurar Jesus. Zaqueu não. Apesar da vida confortável que ele tinha, quando ouvi falar de Jesus, ele tomou algumas atitudes que fizeram toda a diferença na vida dele, na sua família. O que ele fez? Ele foi atrás. O que ele fez? Foi atrás. Ele foi atrás. O que ele queria? É mais dinheiro? Roubar Jesus? O que ele queria, Zaqueu? É a sua casa. Alguma coisa diferente na sua casa. Então, essa é a atitude que a gente precisa. Você não acha que a sua família está com problema, está cheia de problema? Tá. Mas qual é a atitude que tem que tomar? Vai atrás de Jesus.
Corre atrás de Jesus. Não fica achando que o que a sua família está enfrentando já é o destino da sua vida. Não tem mais jeito, meu marido é alcoólatra, os meus filhos estão envolvidos com drogas, ninguém mais quer saber nada com nada. Então, essa é a vida que eu vou ter. Não. A sua família pode ser melhor. A sua família vai melhorar. E Deus quer isso. Eu creio que Deus quer que a sua família tenha vida na família, para a glória do Senhor. Mesmo não sendo perfeita, mas vai ser um ambiente de vida, para a glória do Senhor. E aí, quando Zaqueu ouviu falar de Jesus, as atitudes que ele tomou, ele foi atrás de Jesus, ele enfrentou a multidão, e logo que ele enfrentou a multidão, ele renunciou à sua própria vontade, ele se quebrantou, ele olha para uma árvore cheia de espinho, né? Árvore espinhosa, e ele não teve aquele acanhamento, ele falou que eu vou fazer um sacrifício aqui para ver esse Jesus. São sacrifícios da vida, porque a gente desiste por qualquer motivo. Qualquer motivo, chover aqui, não vou atrás de Jesus, não vou orar. Fez calor agora, está vindo calor. Não vai dar para orar porque está muito calor. Zaqueu poderia ter desistido de ir atrás de Jesus, mas não. Ele persistiu. Uma árvore que ele tinha que subir estava cheia de espinho. Aí ele podia pensar, puxa vida, eu vou subir uma árvore dessa? Só para ver Jesus? Não. Vou voltar para trás. Então, se a gente quer alguma coisa na nossa vida, especialmente na nossa família, temos que demonstrar algumas atitudes diferenciadas. O milagre não vem assim, tão fácil. As conquistas que a gente quer na nossa família, não vem assim de mãos beijadas. Tem que sofrer, muitas vezes tem que sangrar. Zaqueu subiu numa árvore. Possivelmente que ele sangrou. Para que eu subi naquela árvore? Para ver. Para quê? Está dormindo? Acorda, seu irmão, acorda. Em nome de Jesus. Acorda. Para que Zaqueu subiu na árvore? Agora está acordando, né? Você subiria numa árvore para ver Jesus? Ou está cansado? Que estado que você está agora? A gente desiste por qualquer coisa. Eu estou vindo para a igreja que furou o pneu do carro, falei que não vou mais. Zaqueu não. Eu quero ver Jesus, custa o que custar, aconteça o que acontecer. Se falar para subir me pendurar numa árvore, eu vou me pendurar. Não importa o tamanho do desafio. Eu quero ver Jesus na minha vida e na minha casa. Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus. Jesus começou a passar. Quando ele passou debaixo da árvore, olhou para cima. Na verdade, que Jesus não olhou por acaso para cima. A fé de Zaqueu, porque a nossa fé chama atenção. A nossa fé atrai a Jesus. A fé que você pratica atrai a Jesus. Quando Jesus chega lá debaixo daquela árvore, de tanto que ele viu um homem que enfrenta a multidão, superou, enfrenta a dificuldade de subir numa árvore, uma árvore espinhosa. Ele superou. A fé daquele moço, aquele homem, chamou a atenção do Senhor Jesus. Quando Jesus chega perto daquela árvore, não aguentou, olhou para a árvore. Quem estava lá? Zaqueu. Quem estava lá? A sua fé faz toda a diferença. As suas atitudes da fé chamam a atenção de Jesus. E quando você está sofrendo aqui por causa de querer ver uma melhoria na sua família, pela fé, a fé não é só falada, são atitudes que você tem que demonstrar no dia a dia. É pela fé vou orar, é pela fé vou jejuar, é pela fé vou atrás, vou evangelizar, é pela fé, não estou vendo nada, mas vai acontecer, é pela fé a minha família vai melhorar, é pela fé, não estou vendo nada, mas eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Em nome de Jesus, de fé em fé, o meu marido vai ser salvo, a minha filha vai ser salva, de fé em fé. Não, todo mundo está dizendo que meu marido não tem mais jeito, mas é pela fé.
Ele vai ter jeito sim, em nome de Jesus. A minha esposa vai ser curada em nome de Jesus Cristo. Eu não vivo pela vista. Quem vive pela vista é incrédulo. Mas o Filho de Deus vive pela... Minha mãe ainda não é salva, mas pela fé vai ser salva. Meu pai ainda não é salvo, pela fé vai ser salvo. Meus filhos não são salvos, mas pela fé Deus vai trazer eles no coração dele, em nome de Jesus Cristo. Deus vai libertar eles. Eu não vivo pela vista. Repita comigo: eu não vivo pela vista, mas vivo pela fé. Se é pela fé, eu tenho certeza. Tenho o quê? Eu tenho certeza que Deus vai fazer. Tenho certeza. Tenho certeza do que Deus vai fazer. Eu sei em quem tenho crido. Eu conheço esse Deus. Um pouco. Conheço Ele. Ontem, no culto lá, na sede lá, oramos pelas famílias. Filhos. O pastor Nilton até falou, foi muito usado por Deus, de orar pelas famílias, filhos que estão afastados. Eu tenho mantido um espírito de paz dos meus filhos. Eu estou em paz. Sabe por quê? Me pergunta por quê? Que o Senhor está trabalhando. Eu não vou dar trabalho para Deus. Eu não vou ajudar a Deus para trabalhar. Deus está trabalhando. E Ele está fazendo. Por isso eu estou em paz. Por isso estou em paz. Eu oro todo dia. Todo dia. Pelos meus filhos, pelos meus netos. Oro todo dia. Nome por nome, apresento diante do Senhor. Essa é a minha função de pai, de avó, de vó. O pastor mesmo, a semana passada, falou para mim: Jesus, faz tempo que não faço campanha pela nossa família. Tem que entrar numa campanha de jejum e oração para a nossa família. Intercessora. Mulher guerreira. Então a gente não podemos desistir da nossa família. Quando Zaqueu foi visto, Jesus disse para ele que desça depressa, Lázaro, porque quero morar aonde? No seu boteco, no seu bar. Aonde? Na onde? As atitudes de Zaqueu fizeram toda a diferença. Quantos questionam que Deus possa morar na sua casa? Quantos aqui que deseja que Deus vai morar na minha casa? Quantos aqui? As suas atitudes que vão fazer toda a diferença. Você quer chamar a atenção de Deus? Antes, tome uma atitude de fé. Jesus disse que Zaqueu, eu vou morar na sua casa. Talvez Zaqueu fique preocupado, sabe que Jesus não tem quarto de luxo. Zaqueu, Jesus, não tem frigobar na minha casa. Não tem ar-condicionado na minha casa. Jesus, não tem muita comida. Já pensou como se tivesse convidado o pastor, né? Pastor, vai na minha casa, mas eu, puxa vida, eu vou fazer um peixe para você, vou fazer uma picanha para você, vou fazer aqui uma costela. Ontem estava falando para a pastora Liliana, estou querendo comer uma costela com mandioca. Não tem uma costela aqui e tal. Mas Jesus falou para ele, Zaqueu, eu vou morar na sua casa. Eu vou morar na sua casa. Qual a atitude que Zaqueu demonstrou aqui? Ele disse: confissão e arrependimento. Se eu pequei, ou se eu roubei, não é que se eu roubei, Zaqueu era ladrão. Desculpa a expressão, era safado. Roubava na prefeitura. Roubava os impostos da prefeitura. O imposto que era R$50, ele colocava 60. O imposto que era R$100, ele colocava 200. O resto era dele. Ele reconheceu. Ele falou: eu roubei. Tudo que eu roubei, vou devolver. Ele confessa seu pecado. Ele se arrepende. Todas essas atitudes que a gente está tendo aqui, quem tomou essas atitudes? Quem é?
Zaqueu. Quem? Irmãos, vocês estão dormindo, eu acho. Vou falar para as ataladas jogar água gelada em vocês. Quem tomou essas atitudes? Quem? A pergunta que eu te faço é, aonde que estava a esposa do Zaqueu? Estava no shopping? Isso aí é o sacerdócio de um homem. A iniciativa tem que ser de homens. A busca pela saúde da casa deve ser uma iniciativa sacerdotal. Não foi a esposa do Zaqueu que foi atrás de Jesus. Quem foi atrás de Jesus? Homem, para de ser preguiçoso, homem, de orar. Deixa de ser preguiçoso. A pastora estava falando para mim que na final de semana que vem vai ser retiro das mulheres. E eu falei, meu Deus do céu, quantos homens que tem na igreja? A maioria das são mulheres. A igreja está vazia, porque todo mundo vai para o retiro. E qual é os homens? Está com preguiçoso. Os homens não perdemos a fé, não oramos mais, não buscamos mais. O homem guerreiro, sacerdotes, olhando para a sua casa, sua família, é quebrada. O homem está entregando tudo as pontas na mão de quem? De mulher. É você que tem que orar, você que tem que jejuar, é você que tem que buscar, é você. E você está fazendo o que como um sacerdote? Está fazendo o quê? Não tem tempo? Deus cobra nosso sacerdócio. A iniciativa é do sacerdote. A iniciativa é de quê? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Em nome de Jesus, que Deus restaura o seu sacerdócio. Que restaura a sua casa. Que queima o seu coração com fogo. Pelo sacerdócio da sua casa. Da sua família. Não entrega, não desista da sua família. Se for que jejuar, jejue pela sua família. Você que é sacerdote, que tem que ter uma iniciativa. A mulher vai te acompanhar, sim, vai te acompanhar. Quando ela olhar para você como modelo a ser seguido. Ela vai te seguir. Quais são as atitudes que a gente precisa ter para termos uma família saudável? Primeiro, colocar Jesus no centro. Colocar o quê? No centro da nossa casa. Não é dinheiro, não é celular, mas temos que colocar Jesus no centro. Colocar Deus no centro da sua família. Isso é muito importante. Colocar Deus no centro da sua família significa colocar a família de acordo com a ordem de Deus. Não faça a família de acordo com a sua cabeça, de acordo com a imagem ou a história que você vê em filmes e novelas, ou como é que foi os seus avós, bisavós. Não. Cria a família de acordo com o modelo da palavra do Senhor. E modelo da palavra do Senhor nos dá modelo, exemplo de como criar a família. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 25. Rapidinho eu vou ler alguns versículos aqui. Efésios capítulo 5. Se você quer ter uma família saudável, homem, mulher, e você que ainda não é casado, quer ter uma família saudável, sonha em ter uma família saudável, presta atenção. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 25. Esposa, obedece aos seus, como você obedece ao Senhor. Mulher, casadas, ouça e obedeça o seu marido. Obedeça a ele como sacerdote. Não fica brigando, discutindo quem tem a razão, quem não tem razão. Obedeça o seu marido. Confia no seu marido. O que queria falar, ouça ele. Se ele errar, ele vai ter que pagar um preço muito alto em relação a isso. Como cabeça, como líder da sua casa. Se ele pisar na bola, ele vai se ver com Deus. Obedeça a ele. Ele é seu marido que Deus te deu.
Por que a gente não questiona a Jesus, que é a cabeça da igreja? Porque Jesus é a cabeça da igreja, a gente obedece a Ele. Da mesma forma que a igreja obedece a cabeça, que é o Jesus, nós também temos que obedecer o nosso marido, as esposas. Versículo 23. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa. Quem aqui que está com a sua esposa aí? Levanta a mão. Marido, você tem autoridade sobre Ivanir, sobre Moniquinha, Esther. Você tem autoridade. Mano, tem autoridade sobre sua esposa. Você é autoridade na sua casa. Neirineu. Não briga com o serviço. E a esposa tem que entender isso, tem que respeitar isso. Não é uma coisa que um pastor, uma religião está inventando. É tão simples assim, está na Bíblia. Se está na Bíblia, a Bíblia é a autoridade máxima na minha vida, na nossa vida. Então obedece ao seu marido, versículo 23. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, e assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Versículo 24. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo. A quem? O pessoal vai escutar nessa mensagem e falar que o pastor está falando palavrão. Amarrado. Obedecer o marido em tudo. É por isso que você está do jeito que está, com a sua casa, com a sua família. Por isso que a sua família está uma bagunça. Porque você quebra o princípio da palavra do Senhor. Quebrou o princípio da palavra de Deus, você vai ter que sofrer, não tem jeito. Versículo 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida. Marido, cadê marido? Ama a sua. Pastor, não entende, não para entender, é para amar. Pastor, é muito complicado, muito nervosa era, é para amar ela. Pastor, ela não está me dando, ama. Pastor, ela não está fazendo comida, ama, é para amar, para amar. Pastor, não entenda minha esposa, não é para entender. É para quê? Simples. No dia que você vai querer amar sua esposa, tem que ir para a NASA. Tem que ir para a NASA, chamar os cientistas, o doutor da NASA, para entender a sua mulher. Sabe quem entende a sua mulher? Deus. Nem eu entendo a minha. De vez em quando eu fico falando com o Michel que está comigo na casa. Michel, olha sua mãe lá. Olha só o que está fazendo. A sua mãe vai brigar. Você quer ver? Vai brigar por quê? Não sei o que vai brigar, mas vai brigar. Quer ver? É a essência delas. A gente ama elas desse jeito que elas estão. Amém? A gente ama a nossa esposa. A mãe, a gente ama desse jeito mesmo. Não é por causa disso que a gente vai abandonar elas. Ama a sua. Não procure entender a sua esposa. Ama ela. Marido, ama a sua esposa. Versículo 28. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa, ama a si mesmo. Você está andando para cá e para lá, jogando futebol, vai comprar comida, sei lá, uma marmita, ou comprar um sanduíche, lembra a sua esposa.
lembra a sua esposa. Minha esposa não comeu ainda, tem que levar metade ou levar tudo para ela também. Você está comprando roupa para você, lembra ela dela. Faça surpresa para ela. Não só levar flores, chocolates. Leva um sapato, uma sandália, uma blusa. Leva para ela, surpreende ela. Tchau, 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 tchau. Trouxe surpresa para você. O que é? Mulher gosta de surpresa. Dá flor, amém. Mas não chega de flores. Você sabe o que a sua mulher gosta. Versículo 33 a 31 a 33. Como diz a Escritura Sagrada, é por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa. Os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também, versículo 33, está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. Então, esse aí é o princípio da palavra de Deus, que nós não podemos negociar, que Deus não negocia. Esse aí é o caminho, a fórmula que temos que seguir. E também, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3 a 7, não vamos ler por causa do tempo, estou correndo aqui. As viúvas aprendam a exercer piedade. As viúvas. Ah, pastor, eu não tenho meu marido, tá? Já matei ela, já acabou com ela. Aí, estou livre agora. O que eu faço? Isso. Brincadeira, irmãos, ninguém mata ninguém, por favor. Tem algumas mulheres que oram, né? Como dizem aqui, até a morte nos separa. Faz uma campanha de jejum e oração para matar o marido. Deus leva ele. Está repreendido. Brincadeira, irmãos. Mas tem nossos irmãos que estão aqui. A maioria delas perderam o marido que te acompanhou. Mas você está viva hoje, vive uma vida de piedade. Se respeita, busca a Deus, respeita o seu corpo. Você tem uma história. Se respeita, busca a Deus acima de tudo. E filhos, Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo. Pais, não trate os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos. Esse é o maior desafio hoje. Grandes desafios. Filhos que estão aqui, respeite, obedeça ao seu pai, aos seus pais. Você quer ter uma vida abençoada, uma vida longa? Obedeça. Olha, estou falando aqui com base na palavra do Senhor. O filho ou a filha que não obedece aos seus pais tem uma vida curta. Não terá vida longa, lamentavelmente. Obedeça ao seu pai, ouça a ele. O seu melhor amigo, em primeiro lugar, é Deus. Em segundo lugar, são seus pais. São seus pais que, quando você passar mal, que vai te acompanhar no hospital. São seus pais, quando se acontecer alguma coisa na sua vida, Deus o livra, que vão estar lá chorando ao seu lado. Aquele que você acha que é seu amigo de redes sociais, surgiu um BO, te abandona, te larga, todo mundo te larga. Deixa você sozinho. Mas o pai que é pai, porque a gente que é pai, a gente entende que, o meu filho é parte de mim, é o meu coração
que está em outra pessoa. Esse é meu filho, essa é minha filha. O meu coração está na outra pessoa, essa é a minha vida. E a gente luta, briga para que nossos filhos sigam a nossa vida também. Mas eu tenho uma frase que eu uso muito, e que fazer filho, não ter filho, não é matemática exata. Não é. Não é matemática exata. Você não espera que os filhos saírem da maneira que você quer na sua cabeça. Nós estávamos no jejum da semana passada com os pastores, lá na sede, quase no final do jejum, a gente faz o grupinho para a gente orar um para o outro, compartilhar das nossas necessidades. E a gente costuma, orar pelas famílias, Aí um dos pastores que estava no nosso meio, pastor também que há muito tempo que está no nosso ministério, ele falou: pastor, ora por mim. Ora? Não, vamos orar sim. Ora porque estou querendo dar um soco na cara do meu filho. Quê? Querendo dar um soco. Que meu filho não está me ouvindo mais. Está com 3 anos. Colocou na cabeça dele o namoro, tem que namorar, tem que namorar. E eu falei para ele para não namorar, é muito cedo ainda. Mas ele apareceu uma moça aí e tal, e quer namorar toda hora, quer namorar. Eu falei que não é agora. Agora é você estudar, agora é buscar a Deus, agora é você trabalhar. Ele colocou na cabeça que tem que namorar porque os amigos, colegas também estão namorando. E eu estou querendo, não estou aguentando. Pastor, não faça isso, calma. Dá um soco e matar ele. Não faça isso. Quantos aqui que são filhos? Levanta a mão. Filhos. Meninos e meninas. Por amor de Deus, obedece seus pais. Porque os seus pais olham para vocês como vida. A vida que eles têm. Nenhum pai deseja ver o seu filho perdido por aí. O filho que não obedece, que não honra seus pais, tem uma vida curta. Uma vida curta. Não é maldição que estou lançando aqui para ninguém. É a princípio da palavra de Deus. O filho que não ouve. Porque hoje os filhos, os jovens, adolescentes, não querem mais saber de ninguém, nem conselho do pai, porque sabe de tudo, já conhece tudo. Mas o seu filho, olha, seu pai nasceu primeiro do que você. E quem vem primeiro do que tu, tem uma história. Tem experiência de vida. Ele sabe quais são os caminhos que você deve andar e quais são os caminhos que você não pode pisar, porque é perigoso. Então, ouça seus pais. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não é fácil ensinar. Não é fácil, tem que pedir muita sabedoria, muita paciência, porque o ensinamento que você dá para os seus filhos, não é que você fala num dia só, aí logo em seguida começa a acontecer. Não, é repetições, pega a toalha, leva a toalha, a mãe mesmo vem falando o tempo todo, mãe, tira lixo, coloca isso, coloca aquilo, todo dia, mesma coisa. Processo de aprendizagem é um desafio de ensinar os filhos. Um grande desafio. Algumas coisas pega certo, outro não. Ora para os seus filhos. Nunca inverte esse valor. Aliás, essa ordem. Pai, ame a sua esposa. Mulher, obedeça o seu marido. Pais, não coloca filhos no lugar da esposa, nem no lugar do marido. Que naturalmente isso acontece muito na modernidade de hoje. É meu filho, é meu amor. Mas eu nunca falou a palavra amor para o marido. A minha filha é meu amor. Nunca falou a palavra amor para a esposa. Não. O primeiro amor da sua vida é Deus. O segundo lugar é o seu marido e a sua esposa. Os filhos vêm e vão. Os filhos entram na nossa casa, na nossa família. E são muito exigentes também.
Muito exigente. São hóspedes exigentes no hotel de luxo, onde nem paga a conta depois que eles foram embora. Tudo é de graça. Tudo é de graça. Água de graça, luz de graça, internet de graça, comida de graça, não paga nada. Tudo é gratuito. Depois da manhã a casa, vai embora, tchau. E nem visita mais você como pai, que o colocou no mundo. Nem quer mais saber de você. Aí vai ficar só vocês dois aí. Ele e a Cris lá, já com 80 anos, com cajado, andando. Cadê os filhos? Já nasceram, foram embora. Valorize esse momento, marido, esposa. Aproveite esse momento. Ninguém pode atrapalhar esse relacionamento entre vocês. Para a glória e a honra do Senhor. Leitura é a palavra de Deus na família, tem que ser. Conversa e diálogo sem gritaria, nem ofensa. Quer conversar? Senta. Tem uma coisa para compartilhar contigo. Tem uma coisa para te incomodar. Na hora que o outro está nervoso, está cansado, você quer conversar. Conversa em casa, o diálogo, não é gritaria. Minha opinião, não sei o que. Não, vamos sentar. Vamos conversar. Vê se outro está ocupado, outro está ocupado aí. Não, vamos passar primeiro, vamos esperar almoçar, jantar, depois a gente conversa com calma. Se for um assunto conjugal, de casal, conversa lá no quarto, longe dos filhos, longe dos netos. Mas conversa, não é sem gritaria. Nem sem briga. Mesmo a sua família sendo falha, creia que Deus, tenha esperança que haverá dias melhores na sua família. Nunca desisti da minha família, não. Eu oro por a minha família todo dia. Não vou desistir dela. Oro, faço a minha parte e faço. A minha função de pai, de avó, faço. Vou fazer. Mas a ponto de falar que não, eu desisti da minha família, de jeito nenhum. A minha família é herança, meus filhos são herança do Senhor. Você acha que Deus já te dá uma herança estragada? Você acha que Deus já te dá uma herança ruim? Você acha que Deus já te dá uma herança podre? Não. Toda herança é abençoada. Eu creio que os meus filhos são abençoados. O diabo quer me mostrar outra face. Eu respondo de joelho, de fé em fé, que os meus filhos é uma herança de Deus, que Deus me deu. Não abro mão disso. Eu oro, trabalho, olhando para meus filhos. Desistir deles, de jeito nenhum. Os seus filhos são herança do Senhor. Amém? E em último lugar aqui, em relação a trazer saúde na sua casa, vida e saúde na sua família, que na minha família, na sua família, precisa ser exercitado a graça e o perdão. Sempre, todo dia. Perdoa. Perdoa todo dia. Perdoa seu marido. Perdoa sua esposa. Precisa reinar a graça. Numa família onde não há graça, há desgraça. É simples assim. Uma família onde exige, ou melhor, reina a graça de Deus, sabe o que acontece? Eu olho para minha esposa, ela olha para mim, somos seres humanos que podem falhar. Ela pode falhar, eu posso falhar. Ela continua falando, eu continuo falhando. O que nos mantém em pé? Graça. Ela merece ser perdoada, eu mereço ser perdoado? Não. Mas por que tem que perdoar ela? É graça. A graça de Deus. O que a Liliana viu para mim? É graça. Eu era feio pra caramba. Não sei como que ela me amou. Ela olhou para mim e se apaixonou. O que é? É graça. É. Né, Esther? José Carlos. Não, José Carlos era lindo, né? Era lindo.
Não, eu não quero comprometer ninguém. Não quero comprometer ninguém. Nem Irineu. Você olha aqui, a Regina olhou para esse negão aí. Falei, meu Deus, o que tem para me dar, né? O que é trair? Regina, não Irineu. É a graça. Favor imerecido. Olha, fez carinho. É graça que nos mantém. Uma família onde há sua regra, exigência. Ah, você é muito falho. Não vai muito longe. Ama sua esposa. Ama seus filhos. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua família. Luta. Luta de joelho. Como? De joelho. Não é ficar batendo palavra. Você que tem marido que não é evangélico ainda, ganha o seu marido sem palavra. Através do testemunho. De joelho. Ganha o seu marido sem palavra. Não fica levando a palavra que o pastor fica pregando aqui. Olha, meu marido e você endemoniado porque o meu pastor falou isso. Não faça isso por amor a Deus. Por amor de Deus, não faça isso. Quem ganha o seu marido? Sem palavra, através do testemunho de vida. Obedeça a ele. Ah, pastor, mas é cachaceiro. Obedeça a ele. Ouça o que ele fala. Ora mais para o seu marido. A qualquer momento, qualquer dia, só vê ele aqui, ó. Aquele te seguir. Aquele vir na igreja aqui. Vamos colocar em pé. Irmã Chica, está tudo bem? Achou alguém aí, não? Tem alguém aí, não? As viúvas que querem casar, querem namorar, se encontrar um marido, um homem